Prezado amiga, tudo bem com você? Você que não me conhece, prazer, meu nome é Gleybe Prete. Eu sou professor de Direito e Processo do Trabalho e eu tenho um assunto para tratar com você agora, um assunto de extrema importância. Foi o fato ocorrido em Brumadinho, tá bom? Nessa última semana de janeiro, em virtude de um acidente de trabalho que nós tivemos, tudo bem? Em que várias vítimas e vários feridos estão ainda sendo contados. Mas eu estou vendo muita coisa na internet e, consequentemente, muita situação, tudo bem? Em que o pessoal está falando aí algo que não está correto. Eu não sou o dono da verdade, mas o meu objetivo aqui é fazer um esclarecimento. Em primeiro lugar, você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva, Professor Gleybe Prete, e clique no sininho para que você receba as notificações dos nossos vídeos. Eu começo com uma frase de Friedrich Nietzsche, que ele fala: o que não provoca minha morte faz com que eu fique ainda mais forte. O que não provoca minha morte faz com que eu fique ainda mais forte. Ou seja, graças a Deus, eu e você não fazemos parte, tudo bem, das vítimas de Brumadinho. Mas nem por esse motivo nós podemos nos omitir e tangenciar algumas situações para vocês. Quais são os assuntos que eu quero trabalhar com vocês aqui? Bom, você primeiramente tem que entender o que é acidente de trabalho, tudo bem? De uma vez por todas, não apenas por esse aspecto de Brumadinho, mas também para você e para você compartilhar esse vídeo e também comentar com seus colegas de trabalho e familiares. Qual o conceito de acidente de trabalho, os tipos de acidente de trabalho, os piores acidentes de trabalho da história e se alguém foi punido. Os números de acidente de trabalho no Brasil, tudo bem? A responsabilidade da empresa e dos empregados, os efeitos do contrato de trabalho, os tipos de responsabilidade, bom, o que fazer no caso de morte dos empregados e uma coisa que eu não estou vendo muito, por parte da empresa, da Vale no caso, a humanização. Então é claro que isso é tema de uma aula de no mínimo 3 horas, tá certo? Para ser muito breve. Mas é claro que aqui eu vou tentar ser o mais objetivo possível e não vai passar mais do que 12 ou 15 minutos. Então, por favor, assista esse vídeo até o fim para que você realmente tenha consciência e para que você não fique apenas lendo o que eles querem que vocês leiam, mas necessariamente você também chegue à sua conclusão. Para isso serve a educação, não é? Nós temos que fazer o aluno pensar, tá bom? Vamos lá, primeiro passo que eu separei para você aqui é exatamente a evolução histórica, muito rápido, claro, é a evolução histórica do acidente de trabalho, que obviamente se deu através da Revolução Industrial no século XVIII, e é extremamente importante ter o conhecimento dessa evolução histórica. Para quê? Para você entender agora, em janeiro de 2019, em que pé estamos, tá bom? Em que pé estamos, tá? No caso, o René Mendes, ele fala o quê? Que é muito importante esse conhecimento, porque faz com que a pessoa entenda os dias atuais, tá bom? Então não podemos nos esquecer do passado para que a gente possa entender exatamente agora o futuro, tá bom? O presente e o futuro. Bom, a primeira lei, de uma forma muito simples, que tratou do acidente de trabalho foi o Código Comercial de 1850, que no caso de acidente de trabalho, o empregado receberia 3 salários, por 3 meses ele receberia o salário. Muito tímida essa lei, mas foi a primeira de 1850. Pois bem, a Lei 3.724 de 1919, ou seja, precisamente há 100 anos, tudo bem? Foi a primeira lei que tratou sobre o tema. E nas palavras do professor Sérgio Pinto Martins, do Mackenzie, o qual eu deixo um abraço, tudo bem? Ele fala o quê? Que é a teoria da responsabilidade civil objetiva, ou seja, por parte exclusivamente do empregador. A terceira lei que tratou, obviamente, da lei, e a lei que nos rege até hoje, é a Lei 8.213 de 91, precisamente, tá bom? Nos seus artigos 19, 20 e 21, que fala exatamente do exercício do trabalho na empresa. Ou seja, essa lei 8.213 de 91, ela trata exatamente do acidente de trabalho. E ela nos dá a seguinte definição: acidente de trabalho tem 3 tipos. Acidente de trabalho típico, ou tipo, artigo 19. Doenças ocupacionais, artigo 20. Acidentes de trabalho por equiparação. Então, para você entender, o acidente de trabalho típico é aquele que a pessoa realmente sofre um abalo imediato daquele acidente. Está, por exemplo, trabalhando e de repente explode, por exemplo, uma máquina. Isso é acidente de trabalho típico. O acidente de trabalho ocupacional, que já está no artigo 20,
é aquela situação em que o empregado, tudo bem? Ele necessariamente vem trabalhando na empresa e com o tempo ele vai se prejudicando. Por exemplo, uma dor no pulso, uma dor no cotovelo, uma dor no ombro. Isso vai acarretando prejuízo conforme o tempo. É uma doença ocupacional. E já o acidente de trabalho por equiparação é aquela situação, por exemplo, do acidente de trajeto. A pessoa está indo trabalhar e acontece alguma coisa com ela nesse acidente, nessa situação. É acidente de trabalho. Muitos estão falando na internet que não é. Lógico que é. O que não existe mais é a jornada em itinerary, pagamento das horas, mas o acidente ainda existe, tá bom? O acidente de trabalho, ele pode ser tanto físico como também psíquico, tudo bem? Ou seja, tanto o material quanto também o moral ou psicológico, tá bom? Deixa eu usar aqui uma retificação. Muitas pessoas utilizam a palavra evento de acidente de trabalho. Não é evento. Evento é uma festa. Por exemplo, vamos fazer um evento, uma formatura dos alunos. Um aniversário, isso é um evento. Usa-se contingência. Tudo bem? Então, no que tange acidente, sempre contingência. Rapidamente aqui, ocorrendo um acidente de trabalho, a empresa tem que informar no primeiro dia útil, tá bom? Ao INSS esse fato. E se no caso de morte, o aviso deve ser imediato, tá bom? Se porventura ela não fizer isso, ela sofrerá multa. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre as punições dela, tudo bem? A comunicação do acidente de trabalho é imprescindível, tá bom? Porque uma vez que é encaminhada essa comunicação do acidente de trabalho, tem que ser encaminhado também todos os documentos relativos e pertinentes a este acidente, tá bom? Detalhe que é importante também para vocês: se a empresa não fizer a comunicação INSS, o empregado, o médico, o sindicalista, ele poderá fazer e emitir esta CAT. Outra observação importante também que está no artigo 169 da CLT. É obrigado a notificação pela empresa no caso de doenças profissionais ao INSS. Então a empresa tem que informar o INSS de eventuais doenças acarretadas ao empregado. Tudo bem? O Jorge Neto e o Gilberto Cavalcante, o qual eu deixo um abraço também. Gilberto, um abração para você também, meu amigo. Ele define aqui o acidente típico. Olha que definição que eles fazem, é um trinômio, não é? Trabalho, acidente, acidente e lesão, lesão e incapacidade. Ou seja, tem que ter o trabalho com acidente, tem que ter o acidente e alguma lesão, e essa lesão tem que acarretar algum tipo de incapacidade física ou moral, tá bom? Se não ocorrer isso, não é acidente de trabalho. Bom, Maurício Godinho Delgado também, que eu tive o prazer de conhecer no último congresso do LTR, um abração para ele, ministro do TST. Ele define como acidente de trabalho típico é aquele que gera algum tipo de lesão, tá bom? Então, Maurício Godinho, grande mestre. Outra observação: a empresa, ela deve adotar todos os meios preventivos para evitar acidente de trabalho. Isso está evidente no artigo 154, 175 e 176 da CLT. Vai anotando aí. A empresa é obrigada. E Pedro Lenza, o grande Pedro Lenza, constitucionalista também, demos muito tempo aulas no Marcato, não é, Pedro? Vamos lá, um abração para você também, meu amigo. Empregado tem o direito de não ser morto. Ou seja, o empregado, ele tem direito a não ser morto, a ter dignidade. Bom, quais são as situações do Brasil que mais ocorreram acidente de trabalho, tá bom? Do dia 4 de fevereiro de 1971, às 11 horas e 45 da manhã, num bairro chamado Gameleira, em Belo Horizonte, estava sendo feito ali pelo governador da época, Israel Pinheiro, uma obra de Oscar Niemeyer, tudo bem? Que houve obviamente a queda do teto de um galpão e automaticamente morreram 69 empregados e mais de 100 feridos e mutilados. Pois bem, a princípio ninguém foi punido, tudo bem? Repito, absolutamente ninguém foi punido. Agora, o que aconteceu nessa última semana do mês de janeiro? Tínhamos ali o Córrego do Feijão, que é numa cidade que chama Brumadinho, que fica aproximadamente a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Eles trabalham com mineração. E, consequentemente, já temos dados atuais hoje. Hoje, precisamente, que é dia 27 de janeiro, são, deixa eu ver até a hora para você aqui, 18 horas e 50 minutos, por isso que a imagem está um pouco escura, porque já está anoitecendo. Nós temos aqui um total, meus caros amigos, de 26, aqui no caso deles,
mais de 200 pessoas desaparecidas, tá? O negócio está complicado lá, tudo bem? E a princípio aí 30 mortos, não é? 26 mortes a cada 100 mil pessoas. Em outras palavras, Brumadinho equivale à situação da mineração. Porque enquanto existe um número de acidentes de trabalho de empregados normais, a mineração, sim, de ser morto 5 vezes a mais, tudo bem? Do que qualquer outra profissão, né? Então isso realmente é um dado extremamente grande. Bom, professor, me fala uma coisa. Dentro desse histórico de acidentes, não é, que nós temos aí no que se refere a Brumadinho, agora o número exato para você que eu estava achando e agora achei. São 16 vítimas até agora, até esse momento, e 287 desaparecidos. Então nós, com certeza, Brumadinho é o maior abalo de acidente de trabalho que ocorreu no Brasil de todos os tempos, tá? De 86 nós tivemos em Itabirito, que também é Minas, 2001 Nova Lima, 2003 Cataguases, 2014 Itabirito de novo, 2015 Mariana, que aí é mais recente, todos vocês lembram, com 19 mortos, teve Mariana. Até agora em Brumadinho teve já 16 e 287 desaparecidos. Só para vocês terem uma ideia, gente, no último ano, em 2017 a 2018, dados do Ministério do Trabalho, a cada 4 horas e meia morre um empregado no Brasil. A cada 4 horas e meia morre um empregado no Brasil. Isso é justo, né? De 2012 até agora, 2017, tá bom? Pegando aqui 2017, que é o último número que nós temos, o INSS ele gastou 26 bilhões com indenização. Dinheiro que poderia ser investido em educação, saúde, não é? Segurança. Mas por não ocorrer essa fiscalização, consequentemente, ocorrem muitas mortes. Qual que é a responsabilidade da empresa? No caso da Vale, né, no caso de Brumadinho. No caso da Vale, no Brasil nós temos hoje, pessoal, 700 mil acidentes por ano. E no mundo nós temos 321 mil mortes por ano por acidente de trabalho. Ou seja, mata mais do que guerra. No ranking dos países que mais matam por acidente de trabalho, quem é o campeão, na tua opinião? É a China. O segundo é a Índia. O terceiro é a Indonésia. E o quarto é o Brasil, tá bom? Primeiro, todas as despesas devem ser pagas pelo empregador, tudo bem? Cabe indenização material, lucros cessantes, ou seja, o período que o empregado iria sobreviver, quanto que deve ser efetivamente pago, tudo bem? Bom, outro ponto importante que você deve saber também. A empresa é obrigada a seguir as normas regulamentadoras. Se porventura ela não seguir, ela vai ter uma responsabilidade penal, tudo bem? Ela vai, o presidente, o membro da CIPA, o médico do trabalho, todos irão responder. Uma responsabilidade tributária, porque ocorrerá o aumento do seguro acidente. Uma responsabilidade trabalhista, que é o pagamento dos adicionais e demais verbas. Responsabilidade previdenciária, que cabe uma ação penal. Uma responsabilidade administrativa, que é a multa do Ministério do Trabalho, embargo ou interdição do local. E a responsabilidade civil desses mortos, tá certo, senhores? Suas famílias e sucessores terão direitos a ingressar com todas essas ações: administrativa, civil, previdenciária, trabalhista, tributária e criminal, tá ok? Contra a Vale do Rio Doce. Outro ponto que também quero chamar a tua atenção aqui: no caso, se o falecido não tiver filhos, os pais podem receber este valor. Quem que é responsável pela fiscalização, tudo bem? É a Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, SSST, tá bom? Então a NR, norma regulamentadora 28, trata deste assunto, tá bom? Agora o detalhe, não é só a empresa que tem que respeitar esses direitos. O empregado também tem que respeitar, tudo bem? Se não respeitar, o empregado também pode ser até mandado por justa causa se não usar um capacete, por exemplo, ou uma luva ou uma bota, tá bom? Bom, só para fechar aqui, no caso de morte do empregado, o que a empresa tem que fazer? Primeiramente, socorro, tudo bem? Chamar a polícia, manter o local em ordem para a devida perícia, pedir um relatório para a CAT, que é a CAT, né? É Comunicação do Acidente de Trabalho, o relatório para a CIPA, emitir a CAT, rescindir o contrato de trabalho, pagamento de horas, deverá receber os documentos dos dependentes, a certidão de dependentes e a certidão de óbito, tá bom? E falta exatamente a humanização, ou seja, isso não está na lei, mas é um peso muito grande para efeito de indenização.
Eu até separei uma frase para você aqui de Franz Kafka. Ele fala o que? Que a solidariedade é o respeito pela dignidade da pessoa humana. É a chamada humanização, é o respeito aos sucessores. Ou seja, o que está sendo feito pela Vale no que tange exatamente a humanização. Realmente será pago em dia? Realmente o judiciário nosso irá punir os responsáveis em face dessa situação que foi apresentada entre estes envolvidos? Será que realmente nós teremos uma demanda judicial rápida ou demorada? Já foi bloqueado um valor considerável, parece que 5 bilhões, não é? Por parte da Vale. Será que isso realmente vai ser repassado aos sucessores de forma igualitária, justa? É isso que realmente nós temos que fazer. E colocar, obviamente, para evitar situações que já vêm ocorrendo de forma costumeira, uma fiscalização extremamente tamanha nessas empresas de mineração. Porque daqui a algum tempo eu vou voltar, infelizmente, e vou gravar um outro vídeo tendo mais uma desgraça. Agora, o que você está fazendo, tá certo? Em virtude disso. É muito legal, né, quando as pessoas elas vão doar, por exemplo, tem postos de arrecadação, né, para o pessoal de Brumadinho. Eu acho bem interessante também isso, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma frase aqui de William Shakespeare que fala o seguinte: os covardes, eles morrem várias vezes. O corajoso morre uma única vez. Repito, os covardes morrem várias vezes. O corajoso morre apenas uma vez. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você aquela frase que eu odeio, tudo bem? Antes como que é? Antes um covarde vivo do que um herói morto, não é? Isso é a coisa mais babaca que eu já ouvi na minha vida. Desculpa, tá? Claro que tem situações que se a pessoa obviamente estiver armada e vir me assaltar aqui, claro que eu vou entregar o carro, tudo bem? Mas estou falando de situações na vida mesmo propriamente dita. É muito importante, meu caro amigo, que você faça, não vá doar apenas uma blusa velha que tem na sua casa para Brumadinho achando que você fez a melhor coisa do mundo. Se você ver alguma coisa errada na tua empresa, denuncia. Também para a Superintendência Regional do Trabalho, nem que seja uma denúncia anônima, mas faça isso. Tá bom? A empresa tem que respeitar, tem que ter a dignidade com os seus empregados. É o mínimo que você pode fazer. Se você ainda não tem, vamos dizer assim, essa vontade, compartilhando esse vídeo, nós já vamos ficar muito felizes, porque eu sei que a gente vai fazer um bem e nós temos que ser um fator de soma na vida das pessoas, como dizia o filósofo Cícero. Obrigado a todos, agradeço.